Tá valendo, André? Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Flávio Fabiano, um cara que eu admiro muito já tem 3 para 4 anos aí de convivência, como parceiro de negócio que se tornou um amigo, uma pessoa que eu tenho uma pessoa que eu tenho uma confiança de me consultar quando eu preciso de um conselho, de alguma coisa assim. É muito bom ter você aqui hoje, cara, muito bom mesmo. Um advogado criminalista, não precisa te falar, que todo mundo já sabe que está vendo esse vídeo, sabe que você é o melhor advogado criminalista do Espírito Santo. Eu agradeço as palavras. Além disso, pai de família, pastor, né, também se envolve em causas sociais, então é um cara, assim, que você que não conhece o Flávio Fabiano, corre lá, procura o Instagram dele, vou botar no link aqui embaixo na descrição, vai lá, segue o Flávio Fabiano, que você vai ter conteúdo de qualidade, além de conhecer uma pessoa excepcional. Eu queria que você também se apresentasse, né? Melhor do que eu te apresentar é você também falar quem você explicar um pouco da sua história, como você começou também nessa área criminal. Sim, conta um pouquinho disso aí pra gente. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui no programa, sem farda, que hoje... Tiramos você das suas férias para vir aqui, né? Advogado não tira férias, né? Ele apenas dá uma escapulida. Mas hoje, sem armadura, sem farda, e bem descontraído... Vamos falar um pouquinho para a população, o que a gente pensa, enfim, trazer ao debate algumas discussões que precisam estar na cabeça das pessoas. E vamos tentar aqui também influenciar de alguma forma para que a cabeça dessas pessoas venha a se abrir, que tenha melhor compreensão e, mais do que isso, que faça brotar no coração delas o verdadeiro sentimento de justiça, para que tenha mais amor pelo seu próximo, para que tenha mais empatia e cuidado para com o seu próximo. Meu nome é Flávio Fabiano, eu sou advogado criminalista, já estou na militância há alguns anos, sou professor convidado de algumas instituições, palestro, sou pai de família também, cuido dos meus filhos, cuido da minha casa e busco contribuir para com o próximo dentro das minhas possibilidades, que estão no Senhor. E dentro das minhas possibilidades existem outras possibilidades, que são os recursos que a gente acaba conseguindo, recursos de amigos como você, porque quando nos falta força, o Senhor é a nossa força. E Ele, através disso, Ele nos dá mais força, trazendo pessoas como você. O Senhor sempre nos conecta a pessoas para nos apoiar naqueles propósitos que nós temos, naquele propósito que Ele coloca em nossos corações, né? Sempre tem alguém junto. Assim também Ele fez com Moisés. Moisés, quando estava lá no alto do monte, com os braços cansados, e ele tinha que estar com as mãos estendidas. Hora que o braço cansava, hora vinha Arão, não era isso? Isso aí, e Josué. E Josué segurando os braços dele para que estivessem estendidos. Porque o pessoal percebeu que quando ele baixava o braço, o povo começava a perder a guerra, né? Exatamente. Então, ele, com os braços, ora sem forças, foi sustentado pelos seus irmãos de combate e de fé ali. E assim também que nós, cristãos, militantes da boa-fé, devemos nos posicionar pessoal, profissionalmente, no trabalho, na nossa vida religiosa, enfim, é assim que nós devemos agir. Muita gente já deve ter perguntado a respeito desse assunto para o senhor, que eu já quero começar logo falando sobre isso, sobre essa questão da impunidade. Sabe, porque a gente fica olhando nos noticiários e tudo, a gente vê que nosso sistema legal é bem complexo, ele é bem detalhado, ele tem as suas nuances lá, tudo certinho, tudo bem previsto, mas mesmo assim a gente acaba vendo a impunidade acontecer. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa relação da impunidade e da legislação, isso tudo para a gente, um pensamento de quem está dentro desse ramo, que é o senhor, no caso do senhor. Primeiro, a gente deveria entender o que de fato é essa impunidade, essa sensação de, além da impunidade, da injustiça, que muitas vezes caminham juntas, mas nem sempre estão abraçadas, entrelaçadas. A impunidade, ela está no fato da pessoa, do ofensor, do criminoso, não ser punido. E isso pode ocorrer de algumas formas. São as causas em que a pessoa ela perde a capacidade de ser punida ou quando o Estado perde a capacidade de punir, perde o tempo, perde o direito de punir. Isso ocorre naquelas chamadas prescrições. O Estado demorou demais
para investigar, para processar e para punir. E por culpa e incompetência do Estado, não houve uma punição. Aí está a sensação de impunidade. A morosidade no tempo de tramitação dos processos causa a sensação de impunidade também. No entanto, a pessoa está sendo julgada. Uhum. E o grande problema é que, após o julgamento, muitos ainda assim permanecem com aquela sensação de injustiça e impunidade. Só que, do ponto de vista legal, está cessada a impunidade, está cessada a injustiça. Porque a pessoa foi punida, houve efetiva aplicação da justiça. O que ocorre é que nem sempre há uma proporcionalidade entre o mal que foi praticado, o dano causado, o prejuízo e a efetiva reparação e a efetiva punição. É aí que entra essa sensação ruim de impunidade. Um sujeito que praticou um crime gravíssimo e é preso, processado e, em razão das diversas benesses, que é esse o nome que a legislação estabelece, é esse adjetivo, benesses, ele muitas vezes é condenado, por exemplo, a 20 anos de cadeia por um crime bárbaro. E quando desse cumprimento, da execução dessa pena, aí ele vai cumprir 2/5 dessa pena no regime fechado, trancado, e logo após, em muitos casos, ele está sendo visto na rua, numa saída temporária, logo poucos anos depois, uma saída temporária, ou trabalhando com aquela possibilidade que a lei dá de ressocialização. Então, temos uma impunidade? Não temos. Temos uma injustiça? Não temos também. O que tem é uma falta de alcance do efetivo mal que foi praticado e a sua punição. O que isso representa de fato? É uma questão aí mais da expectativa social em cima do mal praticado, né? A sociedade espera que aquele mal praticado naquela forma tenha uma punição X. E quando essa expectativa é frustrada, a gente tem a sensação de que houve uma impunidade. Mas, na verdade, ele foi punido dentro do rigor daquilo que... Está sancionado, está condenado. Dentro do rigor daquilo que é oferecido legalmente. O problema está no rigor. Ou, para muitos, como muitos entendem, na falta de rigor da legislação. A lei é rígida. No entanto, a legislação processual penal, aquela que trata, em muitos casos, da execução das penas, é que é mais branda, mais simples, que está mais preocupada, de fato, com o agressor, com o réu, com o preso, com aquele que praticou o mal, do que efetivamente com a vítima. Aquele que foi agredido. Ou com a família da vítima. É nisso que, de fato, o sentimento de injustiça social toma o coração de muitos. Mas a justiça técnica lá do Poder Judiciário... Agora vamos lá, caminhando nesse mesmo linha de raciocínio, a legislação ela tem que ser um espelho daquilo que a sociedade espera. Porque a legislação ela é para ser, tipo, entre aspas, um contrato social, né? Ela é para ser o que a sociedade busca como efetivo punição, deveria ser o que seria aplicado. Mas o que acontece é que a gente não alcança esse nível de objetividade porque, na verdade, os próprios políticos que nós indicamos para nos representar não nos representam da forma que deveriam. Então, a gente não consegue fazer essa mudança que a lei precisa, ou esse aprimoramento, ou esse endurecimento da punição, ou que não vamos falar aqui só do endurecimento da punição, mas vamos falar de que a lei realmente represente os anseios sociais. Exatamente. Então, quando a gente não consegue eleger o político que vai fazer isso e vai nos representar desse formato, a gente acaba tendo uma legislação fraca. Mas só que também a gente tem percebido, e eu queria complementar essa pergunta, depois eu vou deixar o senhor comentar, a gente tem percebido também, e eu percebo muito isso, que a maioria dos políticos que a gente elege, na verdade, eles não sabem nem um quinto do que deveria ser necessário sobre direitos, sobre o que ele vai fazer efetivamente. Porque a gente elege um deputado federal que vai tomar conta da legislação do país e ele chega lá sem entender o que é direito criminal, direito civil,
ele não consegue diferenciar as coisas, ele chega lá todo perdido, e chega lá dentro, é esse cara que a gente coloca lá perdido, que vai ser o cara que vai votar as coisas que vão mudar o direito e, entre aspas, aprimorar a aplicação do direito. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, baseado nessa ótica que a gente acabou de falar, dessa questão social e dessa questão política, isso tudo enraizado junto dentro do direito. Sim. De fato, aqui nós temos culpados. Uhum. O primeiro culpado é a população. Nunca é o Poder Judiciário. É isso que as pessoas têm que entender. Dificilmente... O Poder Judiciário ele vai executar, tá aplicar a lei. Aplicar aquilo que foi já estabelecido por alguém. Nem sempre o juiz é do interesse pessoal dele, aquela pena. Ele se sente também injustiçado. Às vezes, um assistente de acusação, que é o papel do advogado em muitos casos, não está satisfeito. Há também esse sentimento na advocacia, da falta de alcance da pena à proporcionalidade do mal que foi causado pelo criminoso. Uhum. Então, o judiciário aplica. O problema também não está na lei, porque a lei foi feita de acordo com a vontade do povo. Agora, como que esse povo manifestou sua vontade? Elegendo seus representantes para o Congresso Nacional. Congresso que é composto por duas casas, Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Então, o nosso ordenamento jurídico, o nosso sistema de lei, em muitos casos, é elaborado por pessoas completamente incapazes. Leigas no assunto do direito. Incapazes. Sem interesse em advogar para o povo, uhum. mas advogando em causa própria, em causas de interesses de pequenos grupos, como tem ocorrido. Recentemente a gente viu aí a questão grupos religiosos, questões específicas, tem várias aí para a gente... Diversas comunidades. Então, se você coloca alguém despreparado para elaborar o seu ordenamento jurídico, ou para revisar, ou para discutir, a culpa é sua. É igual, por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui, a temática da corrupção e a forma que eles debatem isso no Congresso. Eles sempre debatem de um formato de que eles consigam ter uma brecha para que eles mesmos escapem daquilo que eles mesmos estão construindo uma legislação que vai, entre aspas, puni-los, e eles mesmos ali já se confabulam ali entre si para criar um método de escape, né? É a famosa advocacia em causa própria. É uhum. o que muitos estão lá. Boa parte está para atender ao grupo que o elegeu. Não façam isso. Não tenham políticos. Eu quero um político que vai representar esse ramo empresarial, esse ramo religioso, esse ramo disso. Não façam isso. Tem que representar a sociedade como um todo, no completo. O deputado federal, ele é deputado de um estado uhum. da federação. Ele não é deputado de um bairro, de uma igreja, de um grupo. Não. As pessoas têm que entender que quando elas ficam direcionando muito, essa pessoa aqui é do meu grupo aqui, ela vai atender minhas necessidades. Ela chega lá sem capacidade e hora que aquele grupo maior que está no Congresso Nacional percebe as más intenções deste aqui que foi eleito simplesmente para atender o interesse de um pequeno grupo, dessa galerinha aqui, lá ele é inviabilizado. Nada que ele propõe vai à frente. Porque você não pode deixar passar matérias exclusivas de um grupo social. Que afetem, que beneficiem um grupo causando prejuízo para outros. Não pode. Não pode. Você tem que... O legislador, ele tem que entender que ele está legislando para a população. Para o branco, para o negro, para o rico, para o pobre, para o cristão, para o budista, para o umbandista, para todas as religiões de matriz africana e para aqueles que não têm religião também. Aproveitando esse gancho aí, como é que você enxerga essa questão da política e da religião? Aí eu quero já abrir aqui com uma entrada para poder deixar o senhor mais à vontade. Eu tenho uma opinião que é o seguinte: a gente, como cristãos, que somos, né, defensores de Cristo, por muito tempo a gente se omitiu de participar.
E por se omitir de participar de diversas áreas, nós entregamos aquela área a pessoas que não têm nenhuma fé daquela que a gente participa. Porque a gente negativava aquilo dali e dizia tal e tal coisa é do diabo, tal coisa é do diabo. Então a igreja veio com esse pensamento durante muitos anos. Então a gente por muitos anos falava que a política era do diabo. Dentro das igrejas ninguém comentava sobre política, ninguém falava de política, ninguém fazia nada. E de uns tempos para cá nós adotamos uma outra postura. Agora é totalmente cristã e a gente tem que entrar lá e se meter e fazer promulgações de leis que beneficiem apenas a gente. Uhum. Então agora vamos esquecer o social e vamos pensar só no que a gente quer. Exatamente. Então a gente saiu de um extremo, onde a gente se negava a participar de todas as formas, e fomos para o outro extremo, onde a gente quer benefício apenas para a gente dentro de uma legislação. Então eu queria que você ponderasse isso daí para a gente, essa questão da religião e do campo do direito e da questão política também. De fato é isso. Antes quem estava lá era o diabo. Agora o diabo foi tomado, foi deposto e foi colocado outra pessoa no lugar do diabo, que a gente não sabe quem é. Esse é o problema. Esse que é o problema, né? Colocaram um morno, tirou um frio e botou um morno, né? Que a Bíblia fala lá, né? Igreja, tá igual a igreja de lá de série, daqui a pouquinho nós vamos vomitar. Exatamente. Tirou o diabo pelo menos estava lá distribuindo entre os dele, e tinham aqueles que não estavam fechados com o diabo, que brigavam contra o diabo. Aí, de repente, você joga esse grupo lá, que depõe o diabo e mas faz pior do que o diabo. E aí? Aonde que nós vamos chegar nesse sentido? Porque o diabo, pelo menos quando estava lá, é o que a gente vê, o diabo tinha respeito pelos demais. O diabo nunca tentou destruir os demais. Você poderia professar sua fé de raiz africana, de matriz africana, católicos, evangélicos. Agora, a partir do momento que o diabo foi deposto, como é que virou isso? O que está acontecendo? Uhum. Será que essas pessoas aí que tomaram... Nós estamos utilizando essa simbologia de diabo aqui, porque é o que de fato era falado e ainda é falado, né? Mas essas pessoas que estão lá, elas estão de fato sendo o que a gente esperava que elas fossem, ou sendo o que a sociedade espera que elas sejam. Eles de fato representam esse povo de Deus aí, e que Deus é esse que eles estão dizendo que eles representam, e que povo é esse também. Porque exato. O cristão, ele a base do cristianismo é Cristo, que muitos não conhecem. Cristo é a base do cristianismo. E Cristo pregava amor ao próximo, respeito ao próximo. Cristo pregava a união. Esses dias eu vi uma situação que o povo evangélico tem mania de cancelar também os outros, né? Igual todo mundo faz. E o povo evangélico também cancela os outros, né? Então a gente teve um problema aí com um cantor cristão aí famoso e tal. Não vou falar o nome dele aqui, ele é até pastor também. E ele teve lá, junto com a igreja dele, ele teve a decência de reconstruir um centro de Umbanda, porque foi depredado por cristãos que não tinham decência, que não sabiam o que estavam fazendo e estavam fazendo besteira, ou sabiam o que estavam fazendo e propositalmente fizeram aquilo. Quebraram o centro espírita todo lá, o centro de Umbanda, quebraram tudo, e ele, esse cristão aí, pastor e cantor, se juntou com sua comunidade cristã, foi lá e reconstruiu aquele espaço. Devolveu aquele espaço à sua originalidade. E dizia ele que essa questão do respeito e do amor ao próximo, apesar da fé deles não ser igual a que ele professa, ele tem que aprender a respeitar, sim, porque é parte do que Jesus Cristo ensinava. Então, baseado nisso, é justamente o que a gente está falando aqui, a respeito da política e da religião, da forma que tem se mostrado hoje. Que a gente tem aprendido e tem visto que não se mostra mais o respeito pelo que o outro pensa diferente. E se o cara pensar diferente de você, você não consegue conviver com ele. Sabe, e essa questão dessa inconvivência, dessa questão dessas brigas constantes e dessa polarização extrema está prejudicando o país e prejudicando a legislação, prejudicando todo mundo. Ninguém está ganhando com isso. Exatamente. Cristo é a base do cristianismo. Muitos desconhecem. Cristo veio aqui, pregou amor ao próximo, amor a Deus. Trate o seu próximo como gostaria de ser tratado. Cristo era um cara gente boa, você sabia disso? Você tem ideia disso? Uhum. Cristo era um cara bacana? Era. Cristo era um cara sorridente? Cristo era um cara gente boa que circulava
em todas todos as os esferas. meios sociais. Você sabia disso? Que Ele Cristo tinha não acesso era em um todos os cara lugares. odiado. Os que odiavam a Cristo eram aqueles que não conheciam de fato e que quando iam até ele, Que tinham viam a seu- pregação, que é aqueles também que mudavam tinham de seu ideia. poder ameaçado, né? Que são Ou os quando religiosos. tinham o seu poder, o seu status ameaçado. Mas muitos desses, que ainda assim estavam com o seu poder ameaçado, quando foram lá ouvir Cristo, ó, quem é esse cara aí que está falando isso? Por que ele prega com tamanha autoridade? Tinha o caso de Tamanha Nicodemos, né? propriedade? Sim. caso de Nicodemos Quem é um era caso. Nicodemos? Era um qualquer do povo? Não, ele estava lá no meio da sinagoga. Um dos Quem representantes. quem eram as pessoas que compunham a sinagoga? Era qualquer um? Analfabeto? Eram pessoas analfabetas, que era comum na época? Não, eram pessoas preparadas, altamente qualificadas, que sabiam escrever, que sabiam ler. Homens de mandato, inclusive, né? Então, Cristo vinha falar para essas pessoas, ensinava, pregava e falava, ó, meus irmãos. E chamava de irmãos, hora de filhos. Ou seja, ele trazia uma pessoalidade com a pessoa. Ele nunca atacou ninguém. A única hora que Cristo se ira é quando os caras começaram a vender a fé na frente de um templo. Ali ele se revolta contra aquilo. Mas fora isso, Cristo gente boa, repartindo pão. Eu já e falei o até com os peixe. colegas meus que se Jesus Cristo estivesse aqui hoje, talvez ele Tava entrava em morto. muitas igrejas por aí, ele ia entrar com Não. chicote também. Não, acho que ele estaria morto. Os caras teriam matado ele já ó, há muito tempo. Acho que ele não sobreviveria tanto, não. Fariam uma emboscada para ele? Fariam. O avião dele ia cair, alguma coisa ia acontecer, né? Ia. Ele não... Os caras teriam matado ele aqui. Ele ia ter que andar com uma escolta de uma centena de anjos, de pessoas, arcanjos. em volta dele, porque o negócio ia ser estranho mesmo. E assim, quando faltou o amor no coração dessa galera aí, o resto começou a se perder. Quando veio faltando amor no coração desses que se dizem professar a fé cristã e começaram, voltando lá para a eleição de políticos, começou a faltar amor, começaram a olhar em sua volta e achar que todos eram inimigos e que eles precisariam construir um soldado de guerra, destruidor, para ir lá e Pra se acabar com sobrepor aqueles. sobre os inimigos dele, destruir o os resto. inimigos. Aí é que começam ao que nós estamos vivendo hoje. Pessoas que são eleitas sobre a égide de uma determinada igreja, e lá ele fala o nome do povo, eles ditam as leis ao povo da igreja, e aquele que está dentro daquela igreja, aquele membro lá, ou até o eventual, um visitante, um fiel qualquer que vai naquela igreja, que não está disposto em votar politicamente num cargo eletivo, naquele senhorio que é encaminhado pela diretoria da igreja, ele é muitas vezes excomungado, termo que era utilizado na igreja católica, para tirar do reino de Deus aqueles que estavam contra a fé católica. Fazem isso nas igrejas evangélicas. Expõem as pessoas, humilham, causam prejuízo, não matam, porque sabe que a polícia vai atrás e vai prender. Mas na cabeça dessas pessoas aí, eles têm direito, inclusive, de matar. Porque é assim que você olha para a cara de um sujeito desse, inclusive, a hora que ele está na televisão pregando, que ele está falando, o ódio é visível. Se transparece, Se né? Paulo, já pensou o apóstolo Paulo, que era um cara magnífico, chegasse, olhasse um sujeito daquele e ia falar, abstende-vos da aparência do mal. Agora, pastor, eu queria aproveitar aqui, já que a gente está nesse assunto, vou até te chamar de pastor. Vontade. Eu acho que a gente, nosso relacionamento, eu quase não te chamo de pastor, né? Vamos lá, nossa sociedade ela é plural. A gente precisa da representatividade de todos dentro de uma Câmara, dentro de um Senado. A gente precisa da representatividade. O problema, então, está quando esse cara que pega para representar uma pequena parte se posiciona em defesa exclusiva daquela pequena parte. O problema não é a representatividade. O problema é o que ele faz com ela, na verdade. É a forma desenfreada que ele age, a forma cega, absurda, e você necessariamente, para fazer a defesa
de um direito, você não precisa caçar outro. Você não precisa destruir o outro. Eu simplesmente posso reconhecer o seu direito sem ter que tirar o direito de ninguém. Eu posso fazer isso. Porque quando eu te dou direito, eu não tiro o direito de ninguém. Não tiro. Você... eu quero que seja... Por exemplo, tatuagem. Eu tenho tatuagem no meu corpo. E eu gostaria que pessoas tatuadas pudessem entrar nas forças policiais, por exemplo. Nas Forças Armadas. Você não está tirando o direito de ninguém, está incluindo o direito para outros. Só isso. Ok. Esse seria um exemplo. Não estou dizendo que isso é proibido, não é absolutamente. É só uma forma didática aqui de tratar. Eu estou falando que quem não tem tatuagem está proibido de entrar? Não, eu estou falando quem tem tatuagem está autorizado. Você entendeu? O direito ele tem que ser extensivo. Ele não pode ser restritivo. Entendi. Entendeu? É assim. E aqui a gente tem que ter bastante cuidado, porque a sociedade é dinâmica, o direito é dinâmico. E você não pode achar ou entender que tudo vai desaguar lá dentro da igreja, que é o pastor que vai resolver. Não é assim que funciona. Nós estamos falando de direitos que são concedidos no Congresso Nacional. Então, aquela pessoa que é indicada para lá, representante do povo, ela tem que entender que o país, o Estado, a nação, os países estão em grande evolução. Esse podcast está sensacional, mas a gente vai ter que fazer uma pausa rapidinho, porque eu tenho uma notícia muito importante para dar para você. Você que precisa fazer um evento na sua igreja e está precisando de camisas personalizadas, ou você quer montar os uniformes dos seus funcionários e precisa de uma pessoa que faça a personalização que você precisa para o seu negócio ficar do jeitinho que você sempre sonhou, então você precisa da M1 Confecções. A M1 Confecções tem o melhor produto com o melhor preço do mercado. Aqui você vai encontrar todas as soluções que você precisa para os uniformes da sua empresa ou do seu evento. Então, para você saber mais sobre a M1 Confecções, você vai ligar para o número 27 99631 5436, 27 99631 5436, e nós vamos te ajudar com tudo o que você precisa. Então agora você continua se deliciando com esse belo podcast. Que você, hoje, tem um pouco mais de conhecimento do que o seu pai teve no passado, porque hoje a informação chega mais. A quantidade de pessoas que vive hoje, no nosso tempo, é maior do que a que viveu nos tempos dos nossos avós. Hoje, as oportunidades são diferentes. Hoje, as formas de comunicação são diferentes. Hoje, a forma de se comunicar e o direito tem que se atualizar. E o direito ele vai crescendo. E é exatamente para isso que a gente coloca os políticos lá. Exatamente. Para eles pensarem nesse aspecto. Não para reprimir um grupo. Nós temos que respeitar também aquele que não está de acordo com a nossa fé. Aquele que não está de acordo. Esse de acordo aí não significa contra. É de acordo com o que você quer. Eu gostaria que fosse assim. E a pessoa não quer. Se ela não quer, deixa ela seguir. Se ela não quer e não me fere aquilo dali, não fere um direito meu, não fere uma... Esse exemplo aí do centro, do terreiro, né, que é chamado de terreiro, do terreiro que representa alguma das raízes de matriz africana, e são várias, é uma cultura, é um credo religioso deles que tem que ser respeitado. Que muitos desses aí são, inclusive, mais antigos que o próprio cristianismo. E nunca afetaram ninguém. A pergunta que nós devemos fazer, e eu posso deixar numa situação delicada agora, é a seguinte: por que Cristo, nosso país, tem 521 anos, é isso? É, mais ou menos essa pegada aí, 521 anos. 521 anos. Meu filho saberia melhor do que eu. Então, ou a minha filha... Pedir ajuda aqui aos universitários, pedir para levantar a plaquinha. Depois informa a gente aí, Murilo, Natália. Então,
Nosso país é um país recente. É só a gente pensar com um pouco de decência, com um pouco de ordem, com um pouco de honestidade. Tem que evangelizar, tem que tomar força e tal, tem que destruir até enfiar na cabeça do sujeito que só Cristo salva. Vem cá, e aquelas pessoas que estavam nesse continente aqui, que não, antes de serem catequizados pelos jesuítas católicos, será que esse povo não está no céu, não? Será que Cristo não se comunicou? Para eles? Não, Cristo, será que não se comunicou com eles, não? Que esse povo africano lá, que nunca viu, que nem usa esses trajes europeus que nós utilizamos aqui, será que esse povo estava perdido? Tem alguma coisa na Bíblia fala isso? E o antes de Cristo também, né? Sim, não, mas em algum momento a Bíblia fala isso? Aquela galera lá da África que está em religiões de matrizes africanas, estão todos perdidos. Está escrito isso na Bíblia? Não está. Não está. Em países... O que a gente tem que entender é que o direito ele não vai ferir nunca o meu direito de falar a respeito da minha religião, mas também não vai impedir eles de falarem a respeito da religião deles, essa liberdade que o direito defende, não é isso? Exatamente. Essa liberdade deles poderem falar o que eles acreditam, a gente poder falar o que a gente acredita. E a religião a gente aprender a conviver sem ter esses embates diretos, igual esse caso que a gente contou aqui, de alguém chegar lá e quebrar o tempo do... A religião, ela tem que influenciar para o bem, não para o mal. A religião, ela tem que influenciar o seu deputado, o seu senador, para, nós temos que criar oportunidades de igualdades para todos. E como seria criar igualdades para todos? Vamos criar mais cargo para evangélicos. Absolutamente, isso é absurdo. Não tem que dar tratamento nenhum a católico, evangélico, nada disso. Tem que proteger quem precisa de proteção. E quem são essas pessoas? Mulheres que sofrem violência. Esse assunto, inclusive, eu queria entrar com esse assunto aqui menores também. Que estão na rua, população de rua, famílias que foram destruídas aí em razão dessa pandemia e outros problemas anteriores. O Congresso está para isso, não está para a defesa de interesses religiosos. Não está. Se você é cristão de qualquer igreja, católica, Assembleia de Deus, Batista, Pai de Santo, que eles também se dizem cristãos, em muitos casos aí desses terreiros aí, o cara falou que é cristão, acabou. A opinião dele é que basta. Não sou eu ir lá confrontar. Não, você não é, porque... Não, se ele falou que ele é, tem que respeitar. A discussão não tem que ser, nós temos que ter mais católicos, mais evangélicos, mais Pai de Santos. Não, nós temos que ter melhores pessoas lá. Pessoas de bem. E capacitadas. Capacitadas. Que estejam lá... que estão fazendo. Todo mundo que entra no serviço público, seja ele eletivo ou por qualquer contratação, ele tem que ter o principal e maior conhecimento, que é a base do poder público, que é o interesse público. Ninguém fala nisso. Isso é de interesse público, e público é todos nós. É você aqui do Centro de Vila Velha, eu lá não sei da onde, classe alta, classe baixa. Isso vai beneficiar todos? Diretamente, não. Mas indiretamente, sim. Porque a hora que eu crio melhores condições para as pessoas que estão na periferia, reduz a criminalidade. Qualquer benefício que você produz numa pequena parte da sociedade, você vai criando benefícios em cascata. Sim. Então, é por isso que não é necessário você estar lá, eleger um cão de guerra gospel. Não é necessário. Se você quer eleger, eleja um cristão que esteja voltado, não para os propósitos da igreja. Que não. Porque se a igreja mudar de pastor e o pastor vier aparece com uma nova ideia. Já percebeu como isso ocorre muito também? Enquanto está com uma liderança, está com uma pegada, com uma ideia.
Não Quando pode troca a isso, não liderança, pode... troca o propósito. Troca tudo. Troca o propósito. E como é que nós vamos fazer? Já parou para pensar nisso também? Que isso pode gerar As pessoas não têm consciência disso. Elas simplesmente mudam de ideia. E alguns dogmas da igreja vêm sido mudados ao longo do tempo. Sim. Né? A igreja que meu avô frequentou lá, que meu avô também era pastor, a igreja do meu avô lá de 1900 e alguma coisa, não é a Igreja Assembleia de Deus que é hoje. Totalmente diferente. É praticamente uma outra igreja. Sim, que tem que ter uma história respeitada, mas esse povo de hoje precisa de uma acolhida também. E a abordagem de hoje pode ser a mesma de outrora? Também não. Por quê? Porque a sociedade mudou. Então, e A como é que nós sociedade fazemos? muda e a legislação muda junto. Exatamente. Tem que mudar junto. Agora legislação muda Fabiano, também, sabe, aproveitando também... o gancho aqui, eu queria falar sobre a questão da violência contra a mulher. Eu não posso deixar de trocar nesse assunto, porque eu sei que é um assunto que você gosta de conversar sobre o assunto, Sim. gosta de trabalhar esse assunto, e é uma causa das suas preocupações, né? Eu já vi palestras suas para mulheres que foram vítimas desse tipo de violência. E, assim, eu enxergo uma dicotomia nisso daí também na questão religiosa. Porque, às vezes, a gente tem a questão da premissa de que o casamento é sagrado. E a gente coloca essa premissa acima de um benefício pessoal da mulher que está sendo agredida, por exemplo. E, às vezes, a gente escuta pessoas que incentivam ela a permanecer com aquele que é o abusador, que está agredindo ela, em prol de uma manutenção do casamento. A gente sabe que tem pastores e pastores, tem outros que têm uma sabedoria muito maior e que vão aconselhar coisas muito diferentes. Mas a gente também sabe que tem aqueles que vão aconselhar a permanecer, custe o que custar. Então, eu queria que você conversasse também a respeito desse assunto. Eu acho que é um assunto muito propício para o que você tem defendido. Sim. E as coisas que eu vejo você Sim. explicando. A verdade é só uma. O que é certo e o que é errado é errado. Não é possível confundir. Isso é algo simples. Quando uma mulher é vítima de uma violência, seja ela qual for, quem ela deve procurar? O pastor? Não. A polícia militar. Polícia. O delegado de polícia civil, a delegada de polícia civil. Se você está muito humilhada, muito constrangida e sem forças, peça Existe socorro. Rede de apoio. Tem rede de apoio para isso. Sim, tem essas redes. Peça apoio a um familiar. Contrate um advogado para defender seus interesses. Não é o pastor que deve ser procurado. Só se o pastor for advogado, para defender o seu interesse. Ou se o pastor for policial, aí você procura ele também. Mas você não vai procurar, nesse caso, o pastor porque ele é pastor. Vai procurar porque ele é polícia. Porque ele tem um outro ofício voltado para o sistema de justiça. Porque ele pode dar um aconselhamento, não agora apenas pastoral, mas um aconselhamento... tem que dar aconselhamento jurídico. Serviço, ligado ao serviço dele. O aconselhamento tem que ser jurídico. Para crime, não existe aconselhamento religioso. Isso é um crime da parte dos pastores. O aconselhamento religioso talvez seria, você perdoe ele, mas agora vamos fazer o seguinte, vamos lá, vamos denunciar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. O momento inicial não é de perdão para ninguém também, não. Não é nem papo para iniciar a conversa, não. Exato. Ele te agrediu? Sim. Nós vamos para a delegacia agora. Já chamou a polícia militar? Polícia militar ali, prisão e não tem conversa. É esse o aconselhamento. Depois tem um aconselhamento pastoral. Depois entra a questão aconselhamento é, minha filha... pastoral, aí depois isso tem não várias vai coisas. mudar. Minha filha, se você voltar, ele vai te agredir de novo. Vai continuar a minha mesma filha, coisa. se você voltar, ele vai te matar. Minha filha, Exato. O divórcio é o caminho. Minha filha, separa e resolve a sua vida. Aí a gente vai entrar numa outra conversa legal aqui, que é a questão de como Deus olha as coisas, né? Porque Deus olha o casamento como algo importante. Sim. Mas Deus olha a preservação da sua vida como algo mais importante. Então, se para preservar a minha própria vida eu tenho que me separar, Deus, Ótimo. Ótimo, você está certo, meu filho, faz isso mesmo. É melhor você se separar do que eu perder você. Sim. Porque em nenhum momento ele fala, tô te aguardando aqui pessoalmente, tá? Pra gente trocar uma ideia. Deus fala isso para alguém? Fala, não, preserve a sua vida. O apóstolo Paulo, ele dá uma série de conselhos que você deve ter para com o seu corpo. Gálatas 5, 22, 23. Lá ele fala do fruto do Espírito, do que é, o que não é. O que é bom aos olhos de Deus, o que não é. Aí ele fala, não coma demais, não beba demais, ame o seu próximo.
Que o fruto do Espírito é a mansidão, seja manso, tenha autocontrole, não coma muito doce, não coma muita porcaria, que se você engordar vai fazer mal para o seu corpo e tal. Ele vem trazendo uma série de orientações. Tudo visando um bem-estar. Tudo visando o bem-estar físico pessoal da mulher. E não há, nesses indicativos, em nenhum momento da Bíblia, que trate que o casamento deve ser sustentado a qualquer custo, inclusive até a hora que a mulher estiver morrendo na mão do marido. Porque o casamento ele deve existir até a morte, em caso de doença, causas não naturais. Em caso de um matar o outro, né? Não, em caso de homicídio. Não está para homicídio. Uhum. Ele está para isso. Então, todas as vezes que uma mulher, a filha dela, o filho, está sofrendo violência física, psicológica, em muitos casos sexual, patrimonial, nos termos ou não da Lei Maria da Penha, ela deve procurar a autoridade policial. Se ela está numa situação de agressão ali naquele momento, é 190. A melhor, sabe o que Deus vai fazer? Vai mandar que um PM atenda a ligação lá no 190. Vai lá, ó, tô mandando meu servo aí numa viatura, eles estão indo em 2 armados. Inclusive para abrir fogo, se ele reagir e tentar... Se for necessário, exatamente. Uso de força e abrir fogo se ele te agredir aí na frente. Meus servos estão autorizados a matar. Você sabia disso? Que a Polícia Militar está autorizada? Tá. Está autorizada a algemar. Nos termos do artigo 23 do Código Penal. São as excludentes de ilicitude. A algemação. Um policial balear um agressor de mulher para fazer a defesa da vida dela e da sua própria vida. Faz parte do jogo. Uhum. Faz parte também da vida. Porque o sujeito, quando ele casa, ele tá para dar o amparo. Ele é a cabeça e tal. Mas é uma cabeça pensante, não é uma cabeça do mal, não é uma cabeça de porco. Entendeu? E tem que parar com esse momento. Inclusive, seria o caso de... já que nós estamos falando de legislação aqui, de atuação, de congresso, etc., de eleição, nós temos que começar a preparar pessoas que estejam voltadas para o interesse público. E o interesse público ele está em atender as pessoas mais vulneráveis. E a vulnerabilidade, ela necessariamente ela não está em relação à sua classe social, não. Sua condição financeira, não. Ela pode estar numa vulnerabilidade religiosa também, em que essa supremacia, essa destruição, essa idolatria que é imposta, que impõe direito de vida e morte do pastor sobre toda uma comunidade, dele falar, bateu, aguenta dentro de casa que o casamento é de Deus. Para esse tipo de ação, ela venha a ser, inclusive, criminalizada. Tem uma reação jurídica para isso. Criminalizada. Porque o pastor ele é uma liderança e exerce influência sobre aquelas pessoas ali. Por isso, se ele tem esse poder, que é um poder gigantesco, que é mais maior do que de um juiz, inclusive. O juiz ele dá uma ordem e a pessoa pensa se cumpre ou não cumpre. Corre o risco de ser preso. Mas o pastor ele dá uma ordem, o negócio desanda na vida do sujeito ali, que ele entra em pânico. Então, se ele exerce essa influência toda, ele tem que pagar por isso também. Chegou ao conhecimento da autoridade policial que a vítima procurou a liderança religiosa... E foi incentivada a permanecer onde estava. E talvez ali até piorou a situação. Um policial, se ele está vendo a prática de um crime, ele está ali, em condições de reagir, ele está vendo. Não reage. Ele não reage. O que pode ocorrer com ele ali? Tem diversas coisas aí que ele... Com certeza ele vai tomar na cabeça. Vai tomar porque ele tem que tomar. Ele tem que fazer. Ele tem que agir. Ele tem que agir. Ele não tem a opção de não agir. Ele só não poderá agir se nessa ação ele colocar em risco toda a estrutura, inclusive a própria. Se ele não está em condições de brigar contra um monte, ele está sozinho. Exato. Mas se ele está em condições de agir... Se ele tem condições de agir, ele deve. Ele deve. Artigo 301 do Código de Processo Penal. Qualquer um do povo pode. Os agentes da segurança devem. Então, se o policial
estando em condições de agir durante a prática de um crime, ele não age, recairá sobre ele o mesmo crime praticado pelo agente. Ótimo. É assim que tem que ser. E em relação aos pastores, esses padres, pastores, pai de santo, o que for, a liderança religiosa Que incentivar a permanência em um crime, tem que responder da mesma criminalmente também como da se mesma forma. tivesse praticado o crime. Assim como um policial. que, entre aspas, ele incentivou a permanência. Sim, ele impediu a vítima de pedir socorro e a vítima hoje pode ser que nem esteja mais entre a gente, em razão de estar submissa a uma omissão de uma liderança religiosa. Olha que absurdo. Então o sujeito que ele vem falar, ó, em vez de ele chegar e falar, você veio aqui, por que nós estamos aqui hoje? Por que nós não somos tragados, consumidos? Em razão do sacrifício da cruz. Cristo era um cara gente boa, já te falei isso já. É só ler lá, Cristo era bacana. Cristo andava no meio do povo, falava com qualquer um, não ficava de palhaçada com ninguém. Cristo era assim, um cara bacana, as pessoas gostavam de trocar uma ideia com ele. Cristo não era rejeitado onde ele ia, não. E Cristo, na hora que estava passando, ele não virava cara para ninguém, não. Eu sou roda de escarnecedor. Eu não entro em bar, não, porque bar só tem bicho. Cristo não fazia isso, não. Cristo ia lá. Sentava na mesa ainda. Comia o churrasco ainda se fosse necessário. Verdade. Então, se Cristo, quando ele morre, ele se sacrifica pela gente, ele fala, ó, galera, eu estou morrendo, é para que vocês tenham vida. É para isso, eu estou livrando vocês da morte eterna. Não é isso? O sacrifício da cruz não representa isso? A nossa salvação, a conta é o sacrifício de sangue. Cristo pagou a conta. Aí, se ele paga a nossa conta, vai vir um pastor, um padre, um pai de santo Vai querer que a gente pague a conta de novo. Fala, não, mulher, aguenta as porradas aí, porque o tiro é santo. Você vai morrer, mas você vai direto para o céu. Mas pelo menos você morre, mas você cumpre o mandamento bíblico, que é ficar casado até a morte. Foi para isso que Cristo veio? Não foi, não. Então, nós devemos mudar a mentalidade no trato para com as mulheres, no trato para com aqueles que nos ouvem. Devemos nos preparar enquanto ministros. E mais do que isso, enquanto cidadãos, nós devemos ter amor no nosso coração. Independente de onde você frequente, se você está num bar, se você está numa igreja evangélica, se você está num centro espírita, num centro de um terreiro de macumba, umbanda, quimbanda, candomblé, qualquer coisa. Ou um templo budista, zen budista, qualquer coisa. Desde que você traga uma boa mensagem, seja uma boa referência, se você não propague o mal. E você que tem liderança sobre pessoas, uma liderança religiosa, uma liderança política, não leve seus valores pessoais imediatos para um contrato social com a igreja. Eu acho isso. Porque daqui a pouco você muda de ideia, então nós vamos ficar de acordo com a onda. A onda agora está de acordo. As ondas são. Os estudiosos falam que de acordo com a maré e com os ventos. Aí se o vento está para um lado, a onda está para cá. Aí se o vento muda, a onda está para o outro lado. A lua altera, nós vamos ficar nessa dependência de qual é o pensamento criminoso da liderança religiosa, de que tomada de poder que ela quer agora. Entendi. Antes, os evangélicos criticavam o poder, que o poder é sujo, é imundo. Não é. Acredite. O poder sempre existiu. Pessoas poderosas sempre existiram. O poder não corrompe ninguém. Não corrompe, nunca corrompeu. O poder está lá. Tanto que não são todos corruptos. Eu acredito que, mediante tudo que a gente já conversou aqui até agora, o que falta, tanto na igreja quanto nos nossos representantes pseudamente eleitos por nós, né?
por nós como igreja, tem que amadurecer. Né? Tem que ter um amadurecimento como cidadão, assim, um amadurecimento no sentido geral da coisa. Sim. Não só espiritual, mas um amadurecimento filosófico mesmo. A mente da pessoa tem que mudar. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui que você sabe muito melhor do que eu sobre isso. Por exemplo, Sócrates era um defensor assíduo, mais aguerrido que tinha, de que a legislação que fosse criada era para ser obedecida até o final, custasse o que custasse. Sim. Porque era um decreto social, era uma convenção que foi feita, e aquilo dali. Tanto que ele morre depois de ser julgado lá, ele tem essa condenação dele de morte, inclusive que ele mesmo escolheu, porque ele teve a oportunidade de escolher outras coisas, mas ele tão aguerrido naquilo que ele acreditava que ele quis ir até a morte por aquilo que ele acreditava. Mas ele acreditava na legislação, no poder que a lei existia. Aí a gente hoje, como cristão, às vezes se posiciona contra aquilo que é pré-estabelecido para a gente, porque às vezes vai me trazer mais trabalho. Vou te dar um exemplo clássico aqui, é a questão dos impostos em instituições religiosas. Tem muitos que falam assim, não, é inadmissível a igreja pagar imposto, é inadmissível. Mas por que é inadmissível? Por que é assim? Por que tem que ser assim? Agora, vamos lá. Eu não encontro justificativa, não. Agora eu tenho uma opinião clara e direta quanto a isso. Se a igreja não tem papel social relevante na sociedade que ela atua, na região que ela atua, ela não deve é uma sim pagar instituição imposto. beneficente. Ela deve sim pagar imposto. Uhum. Se ela tem um papel de relevância a ponto de que justifique o não pagamento do imposto, aí ok, a gente pode tentar conversar sobre isso. Mas a legislação tem que prever isso. Porque existem pessoas que se aproveitam desse benefício para lavagem de dinheiro, e entre outros ilícitos. Então, aí a gente vai ficar nessa de eu tenho que defender o meu pequeno pedaço de terra aqui em detrimento dos outros. Não, se o cara faz isso daí, é um problema dele. Não é um problema dele, é um problema da sociedade. Né? O cara que vai lá e usa a questão da religião, criar uma igreja para poder lavar dinheiro, ou para poder fazer uma coisa, ou para poder fazer outra, se beneficiando de um benefício legal, que é a isenção de impostos, é alguém que está usando contra a sociedade, não só contra a religião. Então, baseado nisso, tudo que a gente conversou aqui, já quero te agradecer também por ter participado, ter se disposto a estar aqui. Mais uma vez, quero falar, está de férias, está descansando e saiu de casa, está até com os 2 meninos aí, os seus 2 filhos, né? Trouxe para cá para poder passar aqui com a gente esse tempo. Te agradeço muito por isso. E queria também que você fechasse aí com uma reflexão, aquilo que você tiver vontade de compartilhar. E eu quero deixar um recado aqui específico. Eu sei que você pode querer deixar esse mesmo recado, mas eu quero deixar um recado específico aqui. Você que é mulher, que está sofrendo qualquer tipo de violência doméstica, denuncie. Não tem outra opção. Denuncie, vai lá, faça o seu depoimento, procure a Polícia Civil, tem a Delegacia da Mulher, se você não conseguir ir diretamente na Delegacia da Mulher, tem redes de apoio que você pode pesquisar até na internet aí agora. Se for aí, redes de apoio para mulher vítima de violência, você vai achar diversas redes de apoio que vão te orientar e vão te dar esse suporte até mesmo psicológico para que você tome essa decisão. Porque eu já tive experiências, ô Flávio Fabiano, acho que eu nunca te contei essa, de eu ver uma mulher que estava sendo espancada pelo pseudo companheiro dela, e quando a gente interpelar aquele companheiro dela, segurá-lo, deter aquela injusta agressão dele, ela mesma começou a gritar, porque ele está batendo no que é dele. Então, às vezes, o despreparo psicológico da mulher faz com que ela não deixe a outra pessoa defendê-la, sabe? Então, você que está escutando a gente, você precisa ser defendida, você precisa ser abraçada, você precisa ser acolhida, sabe? E você tem que romper com isso, talvez procurando uma dessas instituições, essas instituições específicas com esse tipo de crime, com esse tipo de ação, ação governamental, ação desse meliante aí, desse criminoso que está praticando contra você. Tem as sociedades específicas, tem grupos específicos, tem mulheres que foram abusadas que podem compartilhar com você essa experiência e te incentivar a resistir esse tipo de coisa. Resistir não no sentido de permanecer, mas no sentido de enfrentar, né? De resistir a essa injusta agressão. Sim. Você finaliza aí e faça a Lei Maria da Penha, que você achar mais interessante. Ela prevê isso aí. Quando a mulher ela praticamente perdeu sua capacidade de autodeterminação, ela foi reduzida a nada em razão das humilhações, dos constrangimentos, ocorre esse caso aí. Então é necessária a intervenção, sim, do poder público. Mas você também... Só deixar um aspas aqui.
O cara foi detido assim mesmo. Gritando polícia... ou não, reclamando ou não, estava em flagrante delito, foi preso assim mesmo. É isso que eu ia falar agora. Você, pessoa de bem, você que tem amor próximo, você budista, espírita, qualquer coisa, evangélico, batista, nada, você que não tem religião nenhuma, foi criada, constantemente são criadas campanhas de destruição, desmoralização do Estado e das suas instituições. Um desses ataques fortemente ocorre contra a polícia militar, contra a polícia civil e ao poder judiciário, em especial contra a polícia militar. Você sabia disso? Você sabe disso, né? Porque vendem dentro de igreja, em grupos, em jornais. Porque eu já dei uma entrevista uma vez ao vivo, no principal jornal da manhã, num debate, em que a pessoa que estava ali, um dos debatedores, interlocutores comigo, falou que não adiantava pedir ajuda. Aquilo foi um desserviço e eu corrigi ele ao vivo. Há uma desconstrução, uma desconstituição do papel da polícia e do poder judiciário. Vendem que a polícia militar, quando chegar no local, vai zombar da cara da vítima, que a polícia militar vai proteger o agressor. Isso é uma mentira. Todas as vezes que você, mulher, você, filha, você que vê alguma mulher sendo agredida, ligue imediatamente para a polícia militar. Não dê ouvido a essas mentiras, essas fake news, a essa indústria maldita de propaganda suja que está para tentar destruir as nossas instituições. Então, denuncie, peça apoio à polícia militar, peça apoio à polícia civil, peça socorro ao poder judiciário, porque a polícia militar, o policial ele é ostensivo, ele não está para chegar e conversar, ele está para chegar e prender o agressor em flagrante. Esse é o papel do policial militar. Então, essas vendas que eles fazem, essas propagandas contra a polícia militar, não acredite nisso, porque o policial militar ele chega e prende. Quem conversa é o delegado, não é o policial militar. E ano que vem, de eleição, não patrocine você, eleitor, você, fiel, essas causas absurdas de interesse próprio de alguns pequenos grupos que estão intencionados em se valorizar em ganhos pessoais, em autopromoção. Você tem que estar voltado para o interesse público. Porque você hoje ali está recebendo a orientação de uma pessoa que pode estar desequilibrada, que em muitos casos está mal intencionada, e ela te vende uma ideia que o resto não presta, que só o que ela está falando é bom. E isso ela te contamina, ela destrói reputações e te ajuda e te utiliza para acabar com vida de pessoas, com reputações. Não faça isso. Antes de tomar qualquer decisão, antes de espalhar uma mentira, antes de fazer alguma coisa que sabidamente você tem ideia que é mal, pense. Tenha bondade, tenha decência, tenha ordem, seja honesto para com você, para com o seu próximo. E se você acredita em Deus, ou num Deus, ou em qualquer Deus, dependendo da sua religião, o seu Deus jamais iria querer você querendo causar destruição no seu próximo. Jamais. Em especial se você é evangélico. Porque aquele que veio, que viveu e que morreu por nós, pregou o amor, não pregou o ódio pelo próximo. E esses rumores de guerra que ficam pregando dentro da igreja, eles não têm base bíblica também, não. É criado para enganar você que está vulnerável na sua fé. Porque aquele que de fato tem fé em Cristo, ele não cai nessas presepadas, não. Antes de falar qualquer besteira, de tomar qualquer decisão, ore ao Senhor, o Senhor dos exércitos, o Senhor da paz. E eu, como ministro do Evangelho, estou aqui para abençoar
a sua vida e abençoo a todos vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Fala, Fabiano, foi um prazer. Prazer ter você aqui, cara. Te agradeço bastante, cara. Pô, cara, foi um Muito prazer honrado. mesmo. Assim, foi pouco tempo de conversa, mas eu acho que deu pra gente esclarecer bastante vários assuntos aqui, vários temas legais. A gente pode marcar um outro dia também, fazer um outro podcast. Mas eu quero vir enfardado. Aí eu venho com outro tipo, Armadura. aí a gente vem com outro tipo de pronunciamento, outro tipo de perguntas, outro tipo de, talvez outro tipo de questionamentos. Beleza? Então, ficamos por aqui. Até um próximo podcast aí. André, fechou, hein, André? André gosta, para mandar um abraço para ele no final. Um abraço, André. Grande abraço a todos.